Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos começar hoje mais um livro da Bíblia, livro do profeta Jeremias. E que privilégio chegar até você todos os dias nesse desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Quando começamos, você começou, eu acredito que você não imaginava que chegaria tão longe. Terminamos ontem um livro do profeta Isaías e hoje vamos começar o livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler Jeremias capítulo 1, 2 e 3. Jeremias capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1 do profeta Jeremias descreve, o objetivo é descrever o chamado do profeta Jeremias como um profeta de Deus e a missão que ele receberia. Vamos lá. Começa assim: as palavras de Jeremias, filhos de Ilquia, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Então nós já temos a informação quem é esse profeta Jeremias. Ele é filho de um sacerdote, né? E Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Nós temos um segundo livro desse profeta, que é o livro de Lamentações, leva o nome de Lamentações de Jeremias. No final deste livro, eu vou contar com você. Quando eu vou para o verso 4, fica muito claro como foi o chamado. Então, do verso 1 ao verso 3, eu tenho a apresentação de quem é esse profeta e me fala em quais reinados ele vai profetizar. Ele profetiza no reinado de Josias, rei de Judá, né? E Deus vai revelar a Jeremias que ele o conhece desde o ventre da sua mãe. Verso 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei. E o designei profetas à nação. Então isso é muito interessante porque Deus vem falando que escolheu Jeremias antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Lembrando que Davi, ele já vai fazer um apontamento falando que todos os nossos dias já estavam escritos antes de nenhum deles existir. Então ele vai falar que Deus o viu como uma substância ainda sem uma forma no ventre da sua mãe. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele vai declarar o mesmo que Jeremias, dizendo assim, que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Vamos pegar Paulo aqui para a gente entender. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, e no capítulo 4, ele fala dos dons ministeriais, Efésios 4, 11, ele vai dizer assim: e Deus escolheu uns para. Então ele fala, Deus escolheu uns para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Então ele está dizendo que é Deus que escolhe. E aqui Deus está falando a Jeremias que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. E aí, o verso 6 em diante, olha o que Jeremias ele vai dizer. Jeremias, consciente de sua juventude e inexperiência, é difícil determinar a idade de Jeremias aqui, a gente não tem na Bíblia um apontamento, só que o próprio Jeremias, ele vai dizer, entendeu? Verso 6, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Dependendo da tradução que você estiver lendo, Jeremias vai dizer, eu ainda sou uma criança. Que nós sabemos, ele era muito jovem para o ofício profético, mas Deus o escolheu. E Deus vai encorajá-lo para essa missão. Deus vai encorajá-lo para essa missão. Deus vai prometer estar com ele e Deus vai protegê-lo. Pastor, mas por que Jeremias precisa de proteção? Por quê? Porque Jeremias está profetizando num momento assim, tão difícil da nação. A nação apartou do Senhor, a nação está longe do Senhor, está numa apostasia tão grande, e as mensagens que Deus vai entregar a Jeremias vai de encontro ao pecado, à condição da nação naquele momento. E aí, esse texto continua, se você vai do verso 9 ao 14, Deus então vai tocar na boca de Jeremias,
Nós já vimos lá em Isaías capítulo 6 uma expressão parecida como essa, no chamado de Jeremias, quando o serafim tira uma brasa do altar de Deus e toca na boca dele. Então Deus vai tocar na boca de Jeremias e vai dizer assim, olha, eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. E lhe dá a visão de uma amendoeira. A amendoeira, ela tem um símbolo na Bíblia de vigilância, né? E também dá uma visão de uma panela fervente, que indicando o julgamento que viria do norte. Então, nós vamos ver que assim que ele é chamado, Deus já dá a ele essa visão. E aí, o que nós temos no final desse capítulo? O capítulo conclui com Deus confirmando que Jeremias vai enfrentar resistência. Vai enfrentar resistência, mas ele será fortalecido e protegido pelo Senhor, né? Gálatas 1, verso 15 e 16, Paulo fala de seu chamado desde o ventre materno. Efésios 2:10, Paulo escreve sobre as boas obras de Deus que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, encoando essa ideia da missão predestinada. Entenda que eu estou falando de missão predestinada. Eu particularmente creio mesmo nisso, que Deus tem uma missão predestinada para você, ou seja, Deus te escolheu antes do ventre materno para algo. E quando nós encontramos essa missão, nós fluímos. Não quer dizer que ela vai ser fácil, porque de Jeremias não foi fácil. Mas quando nós estamos na missão que Deus nos deu e fazendo da maneira que Deus nos chamou, que a palavra de Deus determina, nós temos uma certeza. Deus está conosco nessa caminhada. Então vamos começar essa caminhada, vamos para o capítulo 2. Você já viu o chamado de Jeremias, que ainda era muito jovem. Quando Deus chama, Deus chama. Deus chamou, Deus chamou. Não importa a idade, eu não tenho estudo. Deus coloca a palavra na sua boca. Foi a promessa de Jesus quando ele falou do Espírito Santo. Irmão, quando Deus chama, Deus chama. Pastor, mas não dá um frio na barriga? Deu em Jeremias, Moisés, Gideão, todos que são chamados. O que eu lembro que eu aprendi lá no início da minha caminhada, e esse pastor ele me ensinou dizendo assim, todos que foram chamados por Deus acharam que não estavam preparados. E ele dizia assim, quando Deus te chamar e você achar que não está preparado, ele disse, então você está no caminho certo. É você mesmo. Agora Deus vai nos capacitando, nós também vamos nos capacitando, vamos crescendo, vamos pegando experiência, como Jeremias. Agora vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, Jeremias vai repreender Israel por sua infidelidade e pelo seu abandono do Senhor. Então aqui está muito clara a infidelidade. Começa assim, a palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Eu gosto muito dessa expressão porque a mensagem aqui pública de Jeremias é que Deus está lamentando a infidelidade de Israel. E Deus vai dizer que ele lembra do tempo que o povo era fiel. Deus lembra desse tempo, onde o povo seguia fielmente ao Senhor, a sua palavra. E ele está falando desse momento onde eles o seguiam ali no deserto. E vai ter um momento, e o próprio Deus vai dizer que eles vão se desviar e ir para o caminho da idolatria. Entenda, o contexto aqui do que está acontecendo é Israel chegou no ápice da sua idolatria. No ápice da sua idolatria. E Deus levanta esse profeta para falar da fidelidade. Não a fidelidade que eles estão vivendo agora, no presente, naquele momento. Não, uma fidelidade que eles viveram lá atrás. Aí você vai lembrar do que lá em Apocalipse Jesus escreve da igreja de Éfeso, dizendo assim, lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor. Então, essa nação um dia caminhou em fidelidade, mas perdeu a fidelidade. Você que está lendo a Bíblia comigo, aprenda isso. Eu fui fiel. Você foi. Você tem que ser fiel hoje. Você tem que ser fiel amanhã. Você tem que ser fiel até a sua morte. Porque só assim nós receberemos a recompensa que Deus tem para nós. Então vamos continuar. Verso seguinte.
Deus vai acusar Israel de trocar sua glória por coisas inúteis, comparando ao povo a uma esposa infiel que se prostitui com outros deuses. Escute isso, no Velho Testamento, abandonar o Senhor e ir adorar outros deuses, Deus compara como que um adultério espiritual. Essa é a expressão para você entender, um adultério espiritual. E aí o texto vai continuar, né? Deus também questiona por que Israel busca ajuda em outras nações como o Egito e a Síria, em vez de voltar para ele. Gente, isso aqui é o que acontece. Quando nós deixamos o Senhor, se o deixamos, nós vamos deixar de confiar nele e colocamos a nossa confiança em tantas outras coisas. Você vai lembrar que em outros momentos Deus já chamou a atenção da nação. Não vai buscar refúgio no Egito, não confie no Egito. Quando Deus tirou a nação do Egito, Deus falou com Moisés, fala com o povo que nunca mais eles vão trilhar esse caminho de volta. Mas todas as vezes que alguém abandona o Senhor, ele vai pôr a confiança dele em tantas coisas. Ele coloca em pessoas, ele coloca em objetos, ele coloca em tantas coisas. Tantas coisas. E aí, o que vamos ver aqui é o capítulo terminando com Deus declarando que os ídolos que Israel escolheu não poderão salvá-lo no dia da aflição. Então, já no capítulo 2, essa é a mensagem pública de Deus. E quando chegarmos no final de Jeremias, você vai ver que realmente os ídolos que a nação escolheu não pôde salvá-los diante da invasão da Babilônia. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 é a exortação de Israel ao arrependimento. E Deus oferece perdão e restauração, apesar da infidelidade do povo. Entenda, Deus sempre vai nos dar uma oportunidade, um caminho, para que nós possamos nos arrepender, confessar o pecado e deixar o pecado. Então vamos lá, Jeremias, capítulo 3, ele continua o tema da infidelidade de Israel, usando a imagem de uma esposa infiel que se prostitui com muitos amantes. Então essa é a visão de Deus, quando alguém está na presença dele, e ele deixa a presença de Deus para ir para o outro caminho. É como que uma esposa que deixa o esposo e vai procurar os seus amantes. Pastor, é uma mensagem muito forte. É uma mensagem muito forte. Por isso que você já começa a perceber, deixa eu te lembrar do capítulo 1, porque que Jeremias ia precisar de proteção, né? Então vamos lá. Nós vimos aqui que Deus chama Israel de volta ao arrependimento, prometendo curar sua apostasia e o povo, se o povo retornar a ele. Então, assim, a promessa é sempre essa. Pastor, mas eu estou como Israel. Se eu voltar para Deus, Deus tira todas as consequências? Ei, o que nós plantamos, nós colhemos. Mas eu digo para você, Deus talvez não vai tirar as consequências. Mas a pior coisa é você colher as consequências das suas escolhas, do seu pecado, da sua rebeldia sem Deus. Outra coisa é você ter uma colheita, mesmo que indesejada, mas é fruto das suas escolhas, você ter ela com Deus. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Mas vamos continuar aqui, versos 6 ao 11, o que nós vemos? Deus também lamenta a infidelidade de Judá, que, apesar de ver o que aconteceu com Israel, sua irmã, né, do norte, não aprendeu a lição e continuou sua hipocrisia religiosa. Então ele fala de Judá. Deixa eu voltar lá e te lembrar. Judá é o reino do sul. Israel, o reino do norte. O reino do norte aqui já caiu, já foi destruído pela Síria. E Judá ficou, mas mesmo assim eles não aprenderam com os erros dos seus irmãos, né? O capítulo vai concluir com uma visão de um futuro em que Deus reunirá seu povo e Jerusalém será chamada o trono do Senhor, com todas as nações se reunindo para adorar ao verdadeiro Deus. Então tem a mensagem de juízo, mas tem a mensagem de esperança. Vai haver os remanescentes e Deus vai gerar a restauração. Gente, essa é a beleza do Evangelho, quando eu creio nisso, né? Lucas 15, 20, nos fala do filho pródigo, que deixou a casa do pai
e depois de entender o erro que fez, ele deseja voltar. E o pai recebe o filho pródigo de volta. É a mesma mensagem aqui. Israel abandonou o Senhor. Israel foi como uma esposa que vai buscar os amantes. Mas Deus a aceita de volta. Mas para Deus nos aceitar de volta, há arrependimento, confissão e mudança. Isso é necessário. Isso é necessário. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você vê que a promessa de cura e restauração que está aqui em Jeremias, ela ecoa também no Novo Testamento. Ou seja, há condição de nós voltarmos. Há solução para o nosso pecado. Eu preciso me arrepender, confessar e deixar esse pecado. Começamos o livro de Jeremias, é uma leitura maravilhosa, você vai gostar muito, eu gosto muito do livro de Jeremias, eu quero abençoar a sua vida e te dizer que amanhã, se Deus permitir, eu estarei com você aqui juntos para mais 3 capítulos agora do livro de Jeremias. Deus te abençoe.